Amém, irmãos? Amém. Hoje é a nossa vez de recebermos um casal convidado. Aqui no canal da Igreja Vitória da Conquista. Taíla, Esdras, tirem a sandália do pé, que aqui o Papo é Santo. Amém, queridos. Oi, Lu. Oi, Tito. A gente está aqui direto dessa conexão Bahia-São Paulo para também ter um papo santo com vocês. Nós já tiramos a sandália do pé, estamos muito alegres de estar aqui com vocês. Josué também aqui, ó, vai tirar a sandália do pé dele, sandalinha. E vamos começar esse papo aí, né? Então, irmão, dessa vez a gente vai ver sobre uma palavra, né, chamada gnosko. É uma palavra grega. E essa palavra, ela foi introduzida, né, pelo irmão Pedro Dom na primeira mensagem dessa série do Advento Diário chamada Ministro da Nova Aliança. Na mensagem, o irmão mostra que essa palavra, ela tem o significado de conhecer. E essa palavra, ela é contextualizada em Mateus 7:23, quando o Senhor Jesus, ele fala aqui no julgamento dele. Muitas pessoas vão chegar e vão falar: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas aí o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nesse versículo a gente vê a palavra gnosko, né? E também ela é uma palavra que aparece lá no início do livro de Mateus, quando a Bíblia fala que José, até o tempo que Maria teve Jesus, ele não conheceu Maria. E nesse ponto, a palavra gnosko, ela está mais direcionado a conhecer no sentido de coabitar, né? Ou seja, é uma relação íntima de um casal, né, bem profundamente. Então, o Senhor Jesus, na verdade, quando ele fala ali em Mateus 7:23, que não vos conheço, ele quer dizer que ele quer, por um lado, ter uma relação bem íntima com o homem, né? Mas, muitas vezes, nós não geramos, né, essa intimidade com o Senhor, né? Às vezes a gente pode ter um viver muito superficial, né? E o Senhor não deseja isso, né? O Senhor, ele também fala lá em 1 Coríntios 6:17, e aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, né? Então Deus deseja que a gente tenha esse viver de união com Ele, né? E assim é também, né, no viver do casal, né? Essa palavra realmente ela quer mostrar isso, né? Que o casal ele precisa ter esse viver de união, né? Então ali em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, no contexto mostra, né? Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então essa união aí que há com o homem e a mulher, ela é uma prefiguração da união de Cristo e a igreja, né? Cristo quer se unir à igreja, né? Cristo, esse noivo que está esperando a igreja ser adornada, né? Ser preparada para um dia no reino, o Senhor também casar com a igreja, né? É interessante porque a palavra gnosko, ela também significa esperar ou apressar a volta do Senhor. Então, nós precisamos ser esses que apressam a volta do Senhor. E como é que a gente vai apressar a volta do Senhor? Tendo viver íntimo com Ele, né? Quanto mais a gente tem um viver íntimo com o Senhor, mais relacionamento, mais a gente vai conhecendo Ele, vai conhecendo a sua vontade, sabendo o que está no seu coração, fazendo o que está no coração de Deus ser realizado, né? E quanto mais a gente faz o que está no coração de Deus ser realizado, mais isso apressa a volta dele. Muito interessante essa palavra e trouxe para nós uma percepção diferente, né, do que é conhecer e do relacionamento que Deus espera de nós, né? Antes a gente achava que conhecer apenas algo exterior, algo superficial, seria suficiente. E ali em Mateus 25 também fala, né? Mateus 25 e Lucas 13, depois que as virgens elas não tinham azeite para apresentar ali junto ao noivo, o Senhor fala, né? Apartai-vos de mim, não vos conheço. E esse conhecer, igual o Tito falou, né? Um conhecer íntimo. É o mesmo conhecer que José não conheceu Maria. Quando veio essa palavra, né, gnosko, aí eu procurei a outra palavra equivalente para conhecimento no grego, é eido. E é um conhecimento de informação. É um conhecimento que vem através de um fato. Às vezes eu conheço aquela pessoa, mas eu não tenho intimidade. Eu sei quem é, vem de uma informação que eu tive, mas de algo superficial.
mas Deus quer nos conhecer de uma maneira gnosco, né? Amém. Deus quer nos conhecer de uma maneira íntima, que seja subjetiva. E como que isso vai apressar a vinda do Senhor, né? O que tem a ver a vinda do Senhor e a nossa relação íntima com Ele? Tem a ver que numa intimidade, e aproveitando já, né? Dentro da intimidade de um casal, de uma família, nós temos os mesmos interesses. Sim. Então a intimidade gera o interesse pela mesma coisa. E é assim que a gente vai apressar a vinda do Senhor. Quando a vontade de Deus e a nossa vontade forem as mesmas. E isso vem por meio da intimidade, vem por meio desse conhecer profundo, desse conhecer íntimo. E em Oséias capítulo 6 fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Dessa forma que a gente vai criando uma intimidade. Uma intimidade não acontece de uma hora para outra. Sim. A intimidade é construída, ela é adquirida, é com o tempo, e a gente tem que despender tempo e ser transparente, né? Ter muita comunhão. Aí gera uma intimidade. Muito rico, né? Eu me lembro muito de uma analogia que alguns irmãos já falaram e eu acho muito rica, que é a analogia da biografia, né? Então, por exemplo, hoje nós nos conhecemos, mas se eu só conhecesse a biografia de Esdras, alguém que relatou tudo que ele viveu, tudo que ele sentiu, ainda assim seria muito diferente, né? Eu teria um conhecimento teórico e talvez pudesse até contar para outras pessoas sobre ele. Mas hoje, né, como um casal, e desde o momento em que a gente se conheceu, a gente foi aprofundando em conhecer o outro. Então é diferente, né, esse conhecimento teórico de um conhecimento de convívio. E o conhecimento do convívio, né, como Esdras falou, a gente ficou considerando, né, alguns princípios desse relacionamento. Um princípio muito prático é o tempo, né? Quanto mais tempo eu despendo com a pessoa, mais eu vou conhecê-la. E a mesma coisa se aplica com o Senhor, né? A gente não pode querer ter um relacionamento íntimo com o Senhor se a gente despende ali o que sobra do nosso dia, se a gente trabalhou por várias horas ali ou esteve, né, fazendo qualquer outra atividade e a gente não entrega o melhor do nosso tempo. Mas pelo contrário, né, se o Senhor tem a primazia, se logo quando a gente acorda, se os melhores momentos do nosso dia são com o Senhor, a gente vai, de forma muito orgânica, né, desenvolver esse relacionamento íntimo. E esse outro ponto da transparência também é muito rica, né? A gente, durante o nosso relacionamento, né, antes de casar, a gente passou por uma fase longa à distância, né? Então, a gente tinha que passar ali um tempo grande. Passou também com essa experiência. Verdade, a distância aí foi bem comum, né? E primeiro que a gente tinha que priorizar o tempo, porque não era um tempo de convívio natural. A gente tinha que separar um tempo, de fato, por telefone, né, por Skype, vídeo, de alguma forma estar junto com o outro. E por outro lado, a gente não estava junto fisicamente, mas a gente precisava ser muito claro, né, muito transparente um com o outro. Então, ele nem sempre estava me vendo, mas eu precisava deixar claro o que se passava no meu coração. Então, muitas vezes eu estava triste ou eu estava feliz, estava passando por alguma situação. Para a gente ganhar intimidade nesse período, foi muito importante a gente ter esse princípio, né, de ser muito transparente um com o outro. E, de novo, né, a mesma coisa no nosso relacionamento com o Senhor. A gente precisa ter a intimidade de abrir o nosso coração, né, sem nenhuma reserva. Muitas vezes a gente tá triste, acontece alguma coisa ali no nosso cotidiano. E a gente pode pensar, né, poxa, mas é tão pequeno aparentemente. Será que o Senhor quer ouvir sobre isso, né? Será que o Senhor tem tantas coisas para fazer aparentemente, né? Será que Ele vai se importar com algo tão pequeno do meu dia? E, de novo, o relacionamento, ele se aprofunda quando a gente compartilha as menores coisas, né? Por mais que pareça pequeno, por mais que pareça simples, o Senhor, Ele quer nos ouvir, né? O Senhor, Ele quer a nossa presença. Então, são dois princípios práticos de um relacionamento humano que também se aplicam ao relacionamento com o Senhor. Despender bastante tempo e ser muito transparente, né? Ter esse coração de comunhão. Mesmo, né? Até naquele ponto que você fala assim, fortificar no corpo, né? É verdade. Sobre o que eu te colocarei. Então a gente precisa ter essa transparência nas mínimas coisas, né? Nas pequenas experiências, né? Então realmente isso é um fato, né? Outra coisa que a gente também estava tendo comunhão, a gente estava conversando sobre a questão da renúncia também, né? Quando a gente casa, aí já não é mais a vida dele e a minha vida, é uma vida só, né? E aí tem que ter muita renúncia, porque tem a nossa criação, a nossa história, toda a bagagem que a gente já traz, né, da nossa vida. E a gente tem que deixar algumas coisas de lado para poder ajustar a rotina, né? Ajustar ali o viver familiar. E com o Senhor é a mesma coisa, né?
Para a gente ter essa intimidade com o Senhor, a gente tem que ter essa renúncia, né? A gente vai ter que deixar algumas coisas de lado, algumas preferências, alguns pensamentos, alguns sonhos, né? Em prol desse relacionamento, né? O Senhor, ele foi aquele que mais renunciou, né? Ele renunciou à posição que ele tinha, ele renunciou tanta coisa por nós, né? E nós agora temos que fazer a nossa parte também, né? De renunciar ao que nós temos também, as nossas coisas, né? As nossas pequenas coisas, né? Que nós temos, para esse relacionamento ser mais íntimo, ser mais fortificado, mais enraizado, né? Verdade. E realmente é algo... cada dia, né? Cada dia a gente tem que estar construindo esse relacionamento, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, a intimidade com o Senhor, né? É uma coisa que vem aos poucos, né? Verdade. E até o Senhor fala lá em Mateus 16, 24, né? Se alguém quer vir após mim, esse mesmo se negue. Né? Amém. Realmente tem esse ponto da renúncia, né? O nosso relacionamento com o Senhor, o viver cristão é um viver de renúncia, né? Quem quer realmente viver com Cristo precisa se renunciar, né? E a gente estava também tendo a comunhão, que lá em Apocalipse, no capítulo 2, tem a igreja em Pérgamo, né? E na igreja em Pérgamo, que significa casamento, né? É o casamento da igreja com o mundo, né? Só que dentro desse contexto do casamento da igreja com o mundo, tem um vencedor. E o vencedor, ele... Quando o Senhor fala assim, ao vencedor darei, ele fala assim, darei do maná escondido e darei também de uma pedrinha com um nome novo, né? Então, isso significa o quê? Que o vencedor teve um viver de intimidade com Deus, que mais ninguém soube, né? E muitas vezes, assim, a gente tenta transparecer muita aparência, né? Então, hoje, com as redes sociais, cada vez mais as pessoas querem exibir, né, o seu dia a dia, as suas coisas e tal. E às vezes a gente vê, né, aquelas famílias de famosos, né, que aparenta estar bem, né, mas quando menos se espera, aí há separação, né? Então, às vezes as pessoas elas têm esse viver de aparência, né? E Deus ele não quer isso com o homem, né? Deus quer ter um viver verdadeiro, real e de intimidade, né? Amém. Graças ao Senhor por isso. Eu quero trazer para vocês uma curiosidade. Eu imprimi aqui umas palavras em hebraico e naquele contexto de Gênesis, deixará o homem, pai, mulher e mãe e unir-se-á a mulher e os dois se tornarão uma só carne, né? Então eu trouxe aqui para vocês, para todos os irmãos verem, né? Essa palavra aqui está dando para ver? Essa palavra aqui ela significa ishi, homem em hebraico. Então ela é formada pelas palavras Shin, Yod e Aleph, ok? Aí temos também a palavra Isha, que é mulher. Aí vem com as palavras Rei, Shin e Aleph. Então essas palavras aqui, quando você une elas aqui, existe duas letras em comum, né? Mas existem duas letras diferentes, que é Yod e Rei. Quando você une Yod e Rei, dá a palavra Senhor em hebraico, que é Iá. Né? Quando a gente fala assim, aleluia, a gente está falando louvado seja o Senhor. Porque Iá em hebraico significa Adonai, mas também Iá é Senhor. Né? Mas quando você tira quando você tira as letras Iod e Rei, dessas duas palavras, que é homem e mulher, sobra duas letras iguais, e essas letras iguais é Aleph e Shin, né? As duas letras Aleph e Shin está em homem e mulher. E Aleph e Shin, só as duas palavras Aleph e Shin, significa essa aqui, né? Significa fogo destruidor em hebraico. Então, quando a gente tira o Senhor do casamento, né? Quando a gente tira Iá, que é Senhor, só sobra fogo destruidor, né? Então, o Senhor está falando explicitamente para a gente, né, no original, que casamento, união do homem e mulher, só existe quando ele está no meio. Quando o Senhor não está no meio, é só fogo consumidor, né? Então, o nosso casamento, a gente realmente precisa ter Deus como centro, Deus precisa estar, né? Para que realmente a união do homem e a mulher seja realmente construída, né? Abençoada, né? Graças ao Senhor. E a gente teve essa experiência com vocês, né?
voltando à questão da experiência, né, a gente começou a ter comunhão, né, e foi realmente comunhão, porque Luiz, na época, estava morando em Mogi das Cruzes, né, em São Paulo, e eu aqui em Conquista, né. E aí, quando a gente começou a iniciar nosso relacionamento, eu pedi ela em casamento. Mas por que nós não casamos logo, né? Porque, como eu estava fazendo um curso, né, administração, e a intenção era eu morar lá e não ela morar aqui, então, isso no início, né. Aí, então, ia esperar eu formar para depois eu me mudar para Mogi das Cruzes e a gente casar, né? Então, nesse período, que foi 3, quase 4 anos até o casamento, foi construindo o que a gente já queria, que era a gente, tipo assim, vamos juntar dinheiro, né? Vamos fazer isso e aquilo, né? Se preparando para o casamento, né? O momento do casamento. Então, é assim com Deus, né? A gente vê assim, né? Que, na verdade, quando Deus nos comprou, né? Quando a gente se uniu ao Senhor, já é para o casamento, né? Já é para esse momento de casamento que é no reino, né? Amém. Nas bodas do Cordeiro. Mas enquanto isso, enquanto não chega esse tempo, a gente precisa se preparar. Sim, A gente precisa ter essa experiência de preparação, né? Amém. Acontece que muitas vezes a gente não tem essa experiência de preparação, né? Mas o Senhor, todo dia, Ele vai lembrando, né? Olha, se prepare que o dia está chegando, né? É verdade. Acho que contando um pouquinho da nossa experiência também, né? A gente se conheceu muito cedo, a gente estava ali no Viver da Igreja, muito novinho, uns 5, 7 anos, né? E acho que uma coisa muito marcante pra gente também é que a gente se encontrou também muito amigo, né? Acho que muitas pessoas passam por várias fases do relacionamento e a gente teve um período muito grande de amizade de fato, né? Onde você vai ali conhecendo a pessoa, o caráter, as famílias e tudo mais. E aí, depois de um tempo, né, a gente teve também um período de comunhão, a gente passou por um período extenso também com bastante distância e aí a gente decidiu ali ficar noivo, né? Quando a gente ficou noivo, começou exatamente essa fase que você falou, Tito, de preparação. E hoje, fazendo analogia com a nossa vida com o Senhor, o que a gente queria naquele momento, né, o que a gente ansiava era chegar ao casamento. Porque a gente queria ali todos os irmãos juntos, né? A gente se preparou muito para aquele dia. E no nosso viver com o Senhor, não é nada mais precioso do que anelar por esse dia, né? Anelar pelo retorno do noivo. Acho que seria muito frustrante para qualquer casal, né? Que uma das partes não quisesse que o dia do casamento chegasse, né? Ficasse ali postergando, né? Ou evitando, né? Que aquele dia chegasse. Então, olhando hoje para o coração do Senhor, né? O que Ele quer é que nós anelemos a sua vinda, que nós anelemos o seu retorno. E é uma aplicação muito prática, né? Quando o Tito falou também sobre a questão de um casamento sem Deus, de fato, é muito real, né? Um casamento, ele é construído, de fato, numa base muito sólida, que é o próprio Deus. E a gente estava tendo comunhão também sobre uma analogia e um exemplo muito precioso, assim, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o exemplo do triângulo, né? Um triângulo, ele tem 3 pontas. E a ponta de cima é o Senhor. E as pontas de baixo são o casal. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais próximos nós estamos um do outro. Mas se em algum momento uma das partes se afasta de Deus, ou se os dois se afastam de Deus, de fato é fogo destruidor, né? É algo muito nocivo para a vida de um casal. Então, acho que tem esses 2 pontos muito ricos, né? Que, por um lado, a gente tem que se aproximar de Deus também para o nosso casamento. E, por outro lado, essa questão de anelar a vinda do Senhor, né? Assim como humanamente a gente foi criando essa relação de intimidade, o nosso coração, de forma orgânica, queria que o casamento chegasse, né? Então, para com o Senhor, que nós sejamos assim também. Que o nosso relacionamento com Ele seja tão próximo, com tanta intimidade, com esse período também de amizade, né? Que a gente tenha muita liberdade de falar com o Senhor, que anelar a vinda do Senhor vai ser algo doce, né? Vai ser algo que a gente espera e algo que a gente deseja. É verdade. E no momento que a gente está assim, vamos dizer assim, preparando, né, para o casamento, a gente estava trabalhando, a gente estava vivendo a vida normal, né? A gente não deixa de fazer as nossas coisas para... vou esperar o Senhor voltar agora, né? É verdade. Vou parar de trabalhar, eu vou parar de estudar, vou parar de ver minha vida. Não. A gente tem que estar vivendo, mas com o nosso foco naquilo, né? Eu trabalhava pensando em ganhar um dinheiro para juntar para casar.
Sim. Né? Então, essa é a diferença. Onde está o seu foco? O seu foco é qual, né? Então, meu foco não era estar ali construindo patrimônio, eu não queria ter um emprego muito, né, bom e tal, ou sei lá, uma coisa muito... Naquele momento eu não pensava nisso, eu pensava que eu precisava ter aquilo ali para poder casar, né? Então, nosso foco tem que ser esse nessa terra, né? Não se enraizar nas coisas aqui, mas viver aqui, mas com os nossos olhos no casamento, né? No reino. A gente tem que estar se preparando, construindo essa intimidade. Todo dia à noite a gente conversava por telefone, perguntava como é que tá. É igual vocês, né? É igual Tinha uma vocês, horazinha, então, né? tinha aquele horário para conversar, a gente esperava o dia todo, Tem que ter, né? A gente Até esperava o no dia horário. todo pra chegar aquele momento e a gente conversar, e ser aquela conversa gostosa, era prazeroso. A gente estava morrendo de sono, né, cansado, mas a gente tinha prazer em estar conversando, estar junto, né? E às vezes, tipo assim, eu trabalhava na cooperativa, aí eu ia pra UESB, aí quando eu voltava da UESB, que a gente ia conversar, né? Então, tipo assim, a gente ia conversar às 11 horas da noite. Meia-noite. Meia-noite e tal. Tava cansado já do dia, mas queria conversar, né? A gente dá um jeito, né? A gente arruma uma A maneira. gente dá um jeito, Não importa exatamente. se o dia foi cansativo, se você tem alguma coisa importante no outro dia, a gente arruma uma maneira para falar. É verdade. E com o Senhor deve ser a mesma coisa, né? Porque, igual eu estava falando, né? A gente gera um propósito em comum. E Isso. quanto mais intimidade a gente tem com o Senhor, a gente vai gerar um propósito em comum. Amém. Que é esse casamento, justamente, né? É estar ali junto com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. Amém. É anelar a Amém. presença. E nada importa quando você quer estar com aquela pessoa. Pode ser, igual o Tito falou, né? Pode ser 11 horas da noite. No nosso caso já teve fuso horário de 5 horas de diferença. E aí eu lembro que eu ficava no computador, era 2, 3 da manhã, e eu lá no computador esperando Taíla chegar de uma viagem que ela fez, lá do outro lado, não importava. E às vezes você tá com outra pessoa ali, só dá um minutinho aqui que eu preciso atender uma ligação. Nada é mais importante que aquilo. Então, o Senhor precisa ser da mesma forma para nós. Amém. Nada é mais importante que o Senhor, nada é mais importante da gente cultivar essa intimidade com Ele. Porque seria terrível naquele dia o Senhor falar assim, eu não te conheço. É igual, é o equivalente a dois amigos que não tem... São amigos, já ouviu falar um do outro, aí um irmão que você conhece chega na estância e você já chega abraçando a pessoa e tal. Você não tem aquela intimidade. A pessoa fala assim, de onde eu te conheço? Eu já ouvi falar de você, mas eu não te conheço. Não tem intimidade. Então, a intimidade é muito importante para gerar no nosso coração o mesmo propósito. Amém. O mesmo objetivo. Sim. O Senhor, Ele tem um objetivo. E nós só vamos ter o mesmo objetivo quando nós cultivarmos essa intimidade com Ele. Amém. A gente vê nos irmãos aquele ardor, a maneira que fala uma mensagem. Fala de maneira tão desesperada, tão forte. É porque eles têm intimidade com o Senhor. Amém. Quando a gente fala no Senhor, da vinda do Senhor, quando os nossos olhos brilham, é porque a gente estava conversando com o Senhor um pouco antes, né? Então a gente tem aquele anelo, o mesmo anelo que o Senhor tem. Amém. É a mesma coisa para com a esposa, né? Ela consegue as coisas, a gente vai conseguindo conquistar algumas coisas profissionalmente falando. Aquilo interfere na sua vida. Aí eu lembro que Taylor estava falando, né? Eu tenho um item, uma coisa para falar, mas não sei se para o Senhor é tão importante assim. Mas para o Senhor é importante. Sim. Porque se é importante para você, é importante para o Senhor. Porque se afetar a nossa vida, vai afetar a vida de Deus também. Amém. Porque Ele conta conosco, né, para realizar o seu plano. Amém. Então é muito importante a gente despender esse tempo e sempre ir buscar intimidade com o Senhor e falar nossas coisas para o Senhor, porque Ele quer ouvir de nós. E essa questão do propósito, né, eu acho muito rica, porque de novo se aplica a experiência de um casal, né? Então, por exemplo, quando a gente estava ali já noivo, enfim, né, a gente precisava estar numa mesma cidade, né? A gente queria estar na mesma cidade para poder casar. Então, se o meu propósito, por exemplo, né, eu já estava em São Paulo e Esdras não tivesse como propósito vir para cá, ou eu não tivesse o propósito de estar em outra cidade também, a gente não ia poder estar junto naquele momento. Ou, por exemplo, se eu tivesse como um propósito muito forte, uma ascensão de carreira, algo assim, e ele tivesse um propósito completamente distinto.
em algum momento, se os propósitos divergem, não funciona o relacionamento, né? Então, na minha experiência com o Senhor, eu fico considerando também que muitas vezes eu vejo no meu coração algum propósito e eu preciso muito me voltar ao Senhor para que esse propósito esteja nos planos dele, né? Me lembro também daquele versículo que fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque muitas vezes o nosso coração, né, ele é enganoso, ele é corrupto. Então pode acontecer de algum momento, o nosso desejo, a nossa vontade, ela está completamente desalinhada. Mas se isso acontecer, a gente precisa ter esse desespero, né, de Senhor, o propósito do meu viver, da minha vida aqui nessa terra, precisa estar alinhado com o propósito do Senhor. Porque senão a gente não consegue cultivar essa intimidade, né? Você vai ter ali com o Senhor, vai ter comunhão com Ele, e o que Ele vai te falar é que você precisa, né, voltar para esse caminho. Mas ao mesmo tempo, como a Lu falou, né, a questão da renúncia, quando a gente renuncia o que é nosso, né, o que está ali só no nosso coração, e a gente se volta ao Senhor, é uma experiência muito doce. É doce ver que o Senhor tem algo para nós, né? Amém. E a gente até separou também aqui um versículo que é muito rico. É um versículo que está em Jeremias. Jeremias 29:11, que fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que o Senhor tem para nós, né, de fato, são pensamentos de paz. O Senhor só tem para nós o melhor fim, que é estar no reino. Então, se em algum momento, né, o nosso propósito, o desejo do nosso coração não estiver alinhado, que a gente possa ter esse coração, né, de se ajoelhar perante o Senhor, pedir para Ele, para que de fato, né, qualquer caminho mau que se encontre no nosso coração, Ele possa nos enveredar de volta para o caminho dele. Amém. Ter um único propósito e o mesmo objetivo. Uma pergunta aqui: qual foi a distância maior que vocês já estiveram um do outro? Da Bahia para a Alemanha, né? Foi bastante. Deixa eu dar um Google aqui para ver quanto que dá, mas foram... no casamento não, no país, qual foi o local? Os lugares, era qual? Era Bahia e Alemanha. Bahia e Alemanha? Nossa. Muitos quilômetros, sei nem quantos Ou quilômetros. então Ouro Preto, França. Acho que Ouro Preto, França é mais. Imagina aí o fuso horário, hein? O máximo foi 5 horas. Era puxado. Mas dá um jeito, né? Dá um jeito. É verdade. Dá um jeito. E pra ficar ainda mais difícil. E não tinha internet boa. A internet não Onde era Tayla boa. morava, não tinha internet boa. Não tinha um WhatsApp. Imagina, conexão ruim ainda vai dar um jeito. Conexão ruim, tinha ali muitos elementos, né, que não eram favoráveis. E aí, quando eu voltei, né, desse período que eu estive fora, eu comecei a trabalhar, a fazer um estágio, que eu tinha que acordar às 5 da manhã para conseguir fazer o estágio. Então, o horário ainda era mais desafiador, porque eu tinha que dormir muito cedo e Esdras também estava com uma diferença muito grande de horário. Então, de fato, a gente precisou se organizar muito bem e ter esse senso de prioridade, né? E legal também voltar nesse momento, porque acho que algo muito interessante é que já desde esse período o nosso propósito era o mesmo, né? A gente sabia que tudo isso que a gente estava passando, por mais que tivesse a distância, por mais que muitas vezes fosse difícil, né? Seria tão mais conveniente estar com alguém ali perto de mim e para ele também, né? Alguém que estivesse perto dele. Seria mais fácil talvez, mas a gente tinha o mesmo propósito e a gente sabia que o Senhor tinha nos confiado um ao outro. Então esse período de cuidado mútuo, né, foi muito precioso e hoje a gente agradece muito ao Senhor por ter vivido esse período, por mais que fisicamente distante, né, por mais que tantas fases tão desafiadoras passaram por esse período, a gente tem um coração muito grato e no final a gente percebe, né, que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É tudo uma providência divina, né? E na verdade essas coisas difíceis fazem a gente valorizar mais a presença um do outro, né? Porque no momento que a gente estava junto, a gente não ficava brigando, não ficava discutindo, não ficava falando qualquer outro assunto, assim. A gente queria realmente estreitar o relacionamento, né? A gente aproveitava as oportunidades para estreitar, ser mais íntimo, né? Então, com o Senhor é a mesma coisa, né? Quando a gente valoriza a comunhão com o Senhor, a gente deixa as outras coisas de lado, as coisas de ficar pedindo, né? A gente vai querer conhecer realmente o coração do Senhor, querer saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor ama, o que o Senhor quer de mim, né? E também a questão da virgem, né, da noiva, ela se prepara pro noivo e ela se afasta de tudo aquilo que possa ofender o noivo, né? A
conduta dela é diferente, ela começa a viver diferente, ela não vive mais, ela não tem aquela liberdade que ela tinha antes, né? Sim. E ela começa a ver as coisas com outros olhos e começa a se portar de outra maneira, né? Ela é uma noiva agora, né? Então a gente tem que ter essa simplicidade também, essa singeleza, né? De ser como noivas puras para o Senhor. Né? Estar sempre vendo o que pode ofender o noivo, o que eu posso fazer que desagrada ao Senhor, o que eu posso fazer que possa estar manchando o nome do Senhor, né? Maria e José, eles se mantiveram ali, mesmo ela grávida, né? José, ele teve uma conduta que ele não quis ofender Maria, né? Ele não conheceu Maria justamente para não ofender, né? Então, que nós possamos também ter esse sentimento, Amém. né? De sempre preservar o outro, né? Preservar o Senhor, né? Amém. Tem um ponto que a gente falou lá atrás, acho que é legal a gente voltar para reforçar, que é a questão de ter um período, né, de relacionamento que envolve muita amizade. E esse período, ele é levado para todo relacionamento, né? Então, muitas vezes a gente, procura humanamente falando, né, um amigo, uma pessoa ali para se abrir, para abrir o coração. E é muito importante que a gente tenha um relacionamento de amigo com o Senhor, né? Eu até me lembrei de um hino que ele chama Jesus, meu grande amigo. E aí tem um trecho que eu gosto muito que fala assim: e mesmo quando não tiver mais assunto, se não houver mais nada para conversarmos, ainda em silêncio, em tua presença, motivos não faltam de nos alegrarmos. Verdade. Então é um hino muito precioso, né? Singelo, esse hino é muito precioso de ouvir, porque quando você tem um amigo, você de fato não tem nenhuma barreira, né? E ainda dentro de um relacionamento de um casal, humanamente falando, nosso relacionamento com Deus, esse pilar é muito importante, né? Que a gente cultive um relacionamento de amizade, né? De proximidade, para que a gente tenha para que a gente não tenha reservas e a gente possa de fato abrir sempre o nosso coração, despender tempo, falar de tudo que se encontra em nosso coração. E um ponto muito rico, né? Que Lou falou muitas vezes a gente vai ao Senhor para abrir o coração, para falar, o que é muito positivo, né? Mas num nível mais íntimo de relacionamento, a gente vai ao Senhor para ouvi-lo e para que Ele abra o seu coração, né? Para que o Senhor se mostre para nós e para que a gente consiga, de fato, conhecê-lo em intimidade, né? Não só para que Ele nos conheça, porque muitas vezes a gente pensa, né? Poxa, mas o Senhor é soberano, Ele é um Deus altíssimo, Ele já conhece o meu coração. E talvez eu nem precise falar ali, porque Ele de fato já conhece. E Ele conhece, né? Mas ainda assim, Ele precisa que nós tenhamos esse coração aberto. Porque Amém. Ele não vai chegar na nossa vida ali de forma invasiva, né? Mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle, que nós estejamos em comunhão, para aí sim Ele conseguir entrar em nossa vida, nos conhecer de uma forma mais profunda, né? Com a permissão do nosso coração. É o que a Bíblia fala, né? Que o Senhor chega na porta e bate, né? Uhum. Se alguém entrar, se alguém abrir, Ele entra e ceia, né? Mas se não, ele não invade, né? O Senhor não invade a porta do nosso coração, né? Do nosso dia a dia, da nossa comunhão com Ele, né? Uhum. Ele pede, o Senhor é tão cavalheiro, né? O nosso noivo é tão cavalheiro, tão bom, que Ele pede para se relacionar conosco, né? Então Ele quer que a gente tenha esse relacionamento de amor, né? Não é um relacionamento assim legalista, né? Forçada, né? Mas é de amor, né? Amém. Amor e amizade, né? Amém, é verdade. A gente continua cultivando a amizade e isso fortalece os laços de amor, né? Amém. Isso mesmo. É isso aí, gente. O papo tá muito bom, mas agora a gente vai chamar a tag. Ele ou ela? É isso aí, pessoal. Nós vamos agora com a tag nova. A produção vai fazer uma pergunta e a gente vai responder se a gente acha que é ela ou ele. E aproveitando, a gente quer que vocês também interajam aí no chat ao vivo. Comentem se vocês acham que é Tito, ou eu, o Esdras, ou a Caíla, né? E se a gente responder alguma coisa que vocês acham que não é muito bem aquilo lá, também coloca aí pra gente saber, tá bom? E também, quem já tá aqui até agora, já curte o vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo e também deixa nos comentários o que você achou, se gostou do vídeo ou não, tá bom? Primeira pergunta, quem ora mais?
Ele. Ele. Acho que a gente tá abençoada, Lu, com irmão de oração. A gente diz amém, né? Elias ora. Amém. Faz parte da oração. Mas acho que uma coisa muito legal também de comentar é que depois que a gente casou, a gente cada vez mais tem separado tempos de oração juntos, né? Não só nos momentos de dificuldade, né? Que acho que são momentos em que naturalmente a gente busca mais. E nesse momento de pandemia a gente tem estado mais tempo juntos em casa. Então, acho que é um hábito muito precioso também para um casal, para que juntos a gente estreite esse relacionamento com Deus. Isso aí, muito bom. Eu também, assim, geralmente é difícil responder esse tipo de pergunta, porque, tipo assim, sai pra trabalhar, né, fica separado. Então, eu não sei se ela tá orando em casa, né? Tem isso também. Mas, assim, na minha experiência, além de orar com o Luiz e tal, às vezes de madrugada eu acordo, né? Ele acorda de madrugada. E também, por mais que o Josué agora, ele tá... Josué tá dando uma ajudinha, né? Quem é mais assíduo na leitura do alimento diário? A gente lê juntos. A gente lê junto, geralmente. É difícil porque a gente sempre lê junto. Então quando a gente deixa de ler, provavelmente o outro também não leu. Então a leitura é como ela lê junto, assim. De vez em quando eu dou umas puladinhas na minha diária. Acho que uma coisa que é interessante que aconteceu nessa pandemia é que a gente que mora aqui em São Paulo, né, tem um tempo muito grande que as pessoas normalmente gastam no trânsito. E agora a gente está trabalhando em casa. Então esse momento diário, né, ali do comecinho do dia, de intimidade com o Senhor, tem sido ainda maior, assim, né? Então, esses últimos dias a gente tem estreitado também o relacionamento, gastando mais esse tempo íntimo. E nesse momento especificamente a gente tem o costume de ter uma comunhão individual, que é um ponto interessante, né, na comunhão com o casal. A gente tende a ter muita comunhão junto, mas a comunhão individual ela também é muito preciosa, né? E a gente precisa cultivar, porque é um momento em que você pessoalmente abre o seu coração para o Senhor. Então aí fica a dica para esse momento de pandemia, que muita gente ganhou aí uns minutinhos a mais, umas horas a mais, como quem está em São Paulo, para investir esse tempo também em comunhão com o Senhor. Quem é mais atrasado para ir para a reunião? Lá em casa é bem difícil a gente atrasar, mas se alguém atrasa sou eu. Tá falando, né? Às vezes eu atraso também. Eu já atrasei algumas vezes a Luiz, mas... Normalmente geralmente já, realmente. Quem é o mais organizado? Ou a mais organizada? Com certeza. Com certeza. Unânime, Tem dúvida, né? O Luiz com certeza é bem mais organizado que eu. Não tem nem dúvida. Tô aprendendo com ela isso. Depois de A 5 Ila anos, dispensa comentários, né? Quem é o primeiro a pedir desculpas depois da discussão? Tá fácil. Essa é fácil. Essa é fácil. Varia os pacificadores, né, Taíla? É uma virtude, uma virtude muito grande e é muito importante, né, na vida do casal, que, enfim, coisas que eventualmente são tão pequenas não ganhem uma proporção muito grande. Então, é muito legal, né, sempre evitar que as coisas se estendam e Esdras fica como Acho que médico. muitos irmãos vão se identificar, viu, Tito? É verdade. E é bom porque já resolve logo, né? Pra gente, Sim, assim, não isso ficar, aí. se deixar para outro dia, não deixar virar uma bola de neve, né? Porque senão uma coisinha verdade. pequena às vezes causa um transtorno enorme. É isso Então, mesmo. a melhor coisa é fazer isso mesmo, a gente sentar, conversar, tem bastante diálogo também, né? Sentar É e verdade. conversar, se perdoar e E tem aquele versículo que Sério. fala, né? Não se ponha o sol sobre a vossa vida. Sim, Se bem que assim, graças ao Senhor, eu e a Luiz, a gente quase não briga, assim. Sim. Graças ao Senhor. Na nossa experiência, acho que é muito Vamos lá. isso também. O fato da gente ter se conhecido muito, né, cultivado a sim. amizade e tudo mais, ao longo do relacionamento, acho que facilitou muito também essa Verdade. fase. Que a gente tem a mesma experiência, né, de, pela misericórdia do Senhor, não ter tantos atritos, mas se Sim. qualquer coisinha existir ali no caminho, que já seja rapidamente Aí já. sanado. Isso aí já. Quem lê mais livros espirituais? Eu acho que isso aí. Eu acho que Não sei. Até porque eu trabalho na cooperativa, né? Tem que ler. Acho que o nosso deu empate. Acho que esse é um hábito que a gente tem cultivado muito junto. Então, os últimos livros que a gente leu, especialmente desde que a gente casou, a gente tem lido junto. Então, acho que esse aí é onde a gente tá empatado.
A última, né? A última. Última pergunta. Última pergunta. A última sempre é mais. Mas não menos importante. Quem é mais apaixonado? Quem é o mais... Nossa, é difícil essa pergunta. Ah, vou puxar a sardinha. Eu vou Essa eu vou ter que falar que é empatado. E eu me vejo mais apaixonada. Eu acho que, assim, na questão de apaixonado, não sei. Eu tava pensando assim, porque quando a gente é antes de casado, né, a gente tem uma visão da paixão, assim, né? Ou então do amor, né? Mas depois que a gente casa, muitas coisas se traduzem como amor, né? Por exemplo, eu diria hoje que uma demonstração de amor pela Luísa é ficar com o Josué durante a madrugada, Isso é né? verdade. Olha, quem ama deixa o outro dormir, isso é verdade. Porque... É verdade. Então, assim, pro casal, né? Quando a gente, depois que casa, muda, né, essa visão, né? Quando a gente é solteiro, a gente pensa assim que eu acho que o casal vive em jura de amor, né? Então, tal, assim, mas na verdade, quando a gente casa, muitas outras coisas são demonstrações, né? E são necessárias e importantes, né? Um ponto bem legal também, que eu acho que é interessante, né, nesse conhecimento do casal, humanamente falando, as pessoas têm linguagens diferentes do amor, né? Tem pessoas que se sentem amadas por meio do tempo, então precisa de um tempo junto, tem outros que são palavras, né, que precisa ouvir bastante. E acho que parte desse percurso foi a gente entender como se sentir amado e como o outro se sente amado. Então é isso que você falou, né? Às vezes para uma pessoa parece pouco ali, mas a gente se sente amada com um gesto pequeno ali que eventualmente para alguma pessoa passa até desapercebida, né? Então eu vou levantar os dois então aqui. Vou levantar a minha resposta. Tem que terminar no empate. Final das contas, né? Boa dica. Isso aí. Isso aí. Agora nós vamos chamar as pepitas da semana. E nós vamos começar com a nossa. Essa ela estava falando sobre as linguagens do amor, né? E uma das pepitas que a gente quer sugerir é o livro As 5 Linguagens do Amor. Que é um livro que Não foi combinado, hein? Não foi combinado. É de um irmão americano, Gary Chapman, e ele mostra que cada pessoa ela tem uma linguagem do amor. Todos nós, na verdade, temos as 5 linguagens do amor, mas cada pessoa tem uma linguagem mais forte, né? E existem vários tipos de linguagem, né? Tipo presença, presente e vários outros tipos de linguagem que ele vai mostrando no livro, e ele mostra assim, qual é a sua... Ele tem exercícios que ele mostra pra gente descobrir qual é a nossa linguagem do amor, né? A gente leu esse livro antes de casar. Foi muito bom. Muito foi sugerido por um casal, né, da vida da igreja. Muito bom. Outro livro também, quem quiser também procurar 5 linguagens do amor, tem PDF no Google, né? Outro livro também muito bom é Casamento, Invertir ou Desistir. Esse livro ele fala sobre o casamento, ele nas suas partes do corpo, alma e espírito, né? Então, também queremos sugerir um livro que a gente tem lido bastante juntos, Os Dias Mais Sábios, né? Do Pedro Long. Esse livro ele é um devocional e ele é um livro assim que todo dia do ano ele vai trazer alguma, digamos, pepita, né? Alguma coisinha do livro do Provérbios, né? Uma aplicação diária do livro de Provérbios. E também, por fim, assim, de livro, a gente queria sugerir a primeira semana desse alimento diário, a Igreja dos Primogênitos, que é de onde a gente foi tirado esse tema, nossa tiração dália, né? O hino 239. A salvação familiar, né? Isso, falou da salvação da família. O hino S15. Né, que é o Divinal Romance, também que mostra a nossa vida com o Senhor, nosso romance com o Senhor. O S97, que fala do lugar de oração, né, que a gente faz da nossa casa, né? Faz da nossa casa um lugar de oração. E o hino do 288, Vestígios, né, que também mostra o lado do Senhor, o que ele faz também, o que o amor dele faz para nos privar de várias coisas, né, para nos fazer chegar mais ao Senhor, ter mais intimidade. Nós separamos também um livro que é para a gente descobrir qual é o propósito do nosso noivo e nos preparar para esse propósito em comum, que é: você está preparado para o tempo do fim?
Então esse livro aqui vai mostrar para nós, ele nos mostra, né, qual é o objetivo do nosso noivo. E a gente buscar intimidade para nós termos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Amém. E pegando esse gancho, né, esse livro tem sido para nós uma pepita muito preciosa. E aí eu já vou vincular a segunda pepita pra gente, que tem sido as reuniões de grupo familiar. A gente está vivendo um momento de isolamento social, mas ao mesmo tempo a gente tem sentido muito cuidado e a gente tem lido esse livro juntos, né? Junto com o grupo familiar. Então é uma experiência muito preciosa e eu indico a todos os irmãos que estão nos ouvindo, se alguém não faz parte ainda de um grupo familiar, é muito precioso. É de fato um momento onde a gente pode contar um pouco para os irmãos da nossa experiência, o que está acontecendo na semana, para o que a gente precisa de oração. E, enfim, leiam juntos, tem sido uma experiência muito preciosa. E de hinos, a gente separou um primeiro hino que é Jesus, meu grande amigo, que a gente falou um pouco, né, de cultivar a amizade também dentro desse relacionamento com Deus e com os cônjuges. Um outro hino também muito precioso que é o Ousado Amor, que fala da intensidade do amor do Senhor por nós, né, que de fato nos constrange. E por último, o hino Quero Te Amar, que é uma oração. Quando a gente olha para o nosso relacionamento com o Senhor, muitas vezes pode estar um pouquinho frio, pode não estar tão intenso, mas que essa seja a nossa oração, né? Quero te amar mais, meu Senhor. E é progressivo, né? Quanto mais a gente pede por esse amor, mais o Senhor se mostra. Aproveito também um versículo que eu me lembrei agora, que eu amo muito, assim, e ele fala, né? Atrai-nos e correremos por ti. Atrai-me e correremos por ti. Então, que se alguém está ouvindo, né, e eventualmente está aí com o amor não tão intenso pelo Senhor, que possa pedir para que o Senhor se mostre, porque o nosso Deus é um Deus muito amável. Se Ele se mostra para nós, Ele nos atrai e nós vamos correr após Ele. Então, fica aí a dica das nossas pepitas da semana. As pepitas da semana são sugestões que os irmãos podem desfrutar durante toda a semana. E todas as pepitas que nós e Esdras e Taíla citaram estarão no link na descrição do vídeo. Também nós teremos uma playlist no Spotify da Igreja Vitória da Conquista com o título Gnosco. Né? Se quiserem desfrutar, podem ir lá e conferir. Muito obrigado, Esdras e Taíla, pela participação de vocês, por aceitar o convite. Nós queremos dizer que nós amamos vocês, estamos com saudades. Não vemos a hora desse isolamento social acabar para a gente estar junto de novo, né, em alguma conferência aí, né? Então, nas conferências internacionais à distância, no alojamento da igreja, né? Então, nós esperamos por esse momento, né? Amém. É isso aí. Até a próxima. Muito bom essa conversa. Amém. É muito bom falar com vocês, também estamos morrendo de saudades. Não vemos a hora, né, de fazer uma visita para vocês aí em Conquista. Rever os irmãos, conhecer Josué melhor, não só de longe, mas foi muito maravilhoso. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom estar aqui, tirar a sandália dos pés. É sempre muito bom falar sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Que esse vídeo tenha encorajado alguns, né, a manter ainda mais essa comunhão íntima com o nosso Senhor, que é tão precioso. E é isso. Que a gente continue aí desfrutando ao longo da semana. Um beijo. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos reforçar o aviso dos irmãos que puderem dar um like, puderem compartilhar com outras pessoas esse vídeo e se inscrever também. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Amém?